continuidade à nossa aula de hoje, nós começamos a perceber que a linguagem, ela é um ambiente vasto, grande mesmo, grande. Principalmente quando a gente está tratando da nossa língua portuguesa. Existem vários grupos dentro do nosso país que usam linguagens completamente diferentes. E para que a gente possa se adaptar a esse conteúdo, a essas novas informações, a gente tem que conhecer o contexto em que nós estamos inseridos. Existem pessoas que falam de maneira clássica, o português da maneira correta. Existem pessoas que falam português intermediário, porque já não tiveram tanto estudo, já não tiveram tanta informação, e fala um português mais popular, um erro ou outro de pronúncia de palavra, de colocação de palavra. Existem grupos que usam demais o que nós chamamos de gíria. Agora, o que é interessante é que esses três grupos, o grupo formal, o grupo intermediário e o grupo de gíria, se começarem a se conversar entre eles, eles conseguem se compreender. Isso é uma maravilha da nossa língua portuguesa, né? Em outros países, se você sair de um estado para o outro, você já não consegue entender o que o falante local está falando. Aqui não. A gente pode se atrapalhar com uma coisa ou outra, mas a gente consegue se comunicar. Isso é uma maravilha da língua portuguesa, né? Agora, entrando dentro do assunto gramatical que nós estamos falando, esses dois sentidos da língua portuguesa, que é o sentido real da palavra. Então, quando você fala de pau, você está falando de madeira. Então, a palavra pau é madeira, mas seria o sentido real. Mas se você, do outro lado, olha para alguém e diz você é um cara de pau, então esse pau aí já não é um sentido de madeira, né? É um sentido que nós chamamos de figurado. E é um outro sentido que a nossa língua portuguesa abraça demais, né? Então, sentido real. Quando eu falo no sentido real, eu falo de denotação. Denotação. Quando eu falo sentido figurado, eu falo de conotação. Então, sentido denotativo, palavra real. Sentido conotativo, sentido figurado. Então, quando a gente usa as frases, estão lembrados da frase do início, né? Amor. Forte afeição sentida por outra pessoa. Então, aqui nós falamos de um sentido denotativo. Vamos ensinar uma malandragenzinha para a gente identificar essa palavra. De nota. Ou seja, sentido denotativo é aquele sentido que está lá no dicionário. Então, é uma coisa que você anotou. De nota. É a coisa real, a coisa concreta. O sentido verdadeiro da palavra na língua portuguesa. Se você anotou, você colocou no dicionário, de nota significa sentido real. Deu para entender? Se não, depois a gente conversa aí no grupo, no WhatsApp, ou em alguma chamada de vídeo, você dá uma pinceladazinha se isso não ficou claro. Agora, o amor é fogo que arde sem doer. Então esse sentido aqui não é um sentido que está no dicionário. É um sentido que foi criado para que a pessoa mais ou menos entendesse o que é o amor. A pessoa, sabe aquela pessoa apaixonada? Ah, o que é o amor? Eu não sei o que é o amor. Aí a pessoa já é um sentimento por outra pessoa. Não entendi. Não entendi. Aí o cara vai querer enfeitar, né? Você está sentindo o seu coração queimando, seu coração ardendo, o desejo de querer estar próximo daquela outra pessoa, de abraçar, de querer aquela pessoa somente para você. Então, aí vai querendo enfeitar, está meio exagerado. Sabe que o professor é meio exagerado, né? A coisa meio... Bom,
Você começa a pensar, isso não é real. Se isso não é real, não é o sentido que está no dicionário, então o sentido conotativo, ou seja, é um sentido figurado. Se é um sentido figurado, a gente faz até aquela brincadeirazinha. Entendeu? Não. Quer que desenhe? Ou seja, a figura demonstra melhor aquilo que você não está conseguindo entender. Então, grave bem isso na sua cabeça. Sentido denotativo, sentido real, está lá no dicionário. É o que a gente conhece como uma verdade real da palavra. Sentido conotativo, sentido figurado. Uma invenção, uma brincadeira para tentar fazer com que a gente entendesse o conteúdo, ok?